Olá, gente querida, Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos falar quando Deus fala conosco que devemos doar, quando Deus fala conosco que devemos semear. Como é que você lida com isso? Quando Deus fala com você. Eu vou ensinar para você hoje como entender que Deus está falando com você e você não ser o tipo de pessoa que é enganada. Porque existem muitas pessoas que são enganadas quando se trata disso. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. É um tema delicado, mas eu quero pedir para você que você abra um pouco a sua mente, o seu coração, para receber essa instrução. Eu sempre digo para as pessoas que você não tem que dizimar por obrigação. Você não tem que dizimar por medo. Você não vai para o inferno se você não dizimar, certo? Você não perde a sua salvação, teu nome fica escrito no livro da vida, independente de você dizimar ou não, certo? Esse é o meu entendimento. Respeito quem pensa diferente. Mas o meu entendimento é esse. Aí você pergunta assim, puxa, mas profeta, muitas vezes são pesados na administração das ofertas, dos dízimos, e eu me sinto constrangido e acabo dando também para não ficar aquele peso em cima de mim. Então você faz errado. Você faz errado. Eu vou explicar para você por quê. Eu acredito que tanto o dizimar quanto o ofertar é uma revelação dentro de nós. É algo que Deus tem que ministrar ao nosso coração. Não deve ser um jugo, não deve ser um peso, ao contrário, deve ser uma alegria poder doar, poder semear, poder fazer alguma coisa por alguém ou até mesmo no reino de Deus. Eu desejei no meu coração ser uma coluna no reino de Deus e hoje eu sou. Eu desejei no meu coração um dia poder pagar o aluguel da igreja e hoje, graças a Deus, meu ministério paga. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Deus, Ele revela a nós sempre o que nós devemos fazer por alguém, o que nós devemos fazer por algo. O que acontece às vezes, gente? Eu vejo pessoas que são literalmente pressionadas a dar, porque se não derem, o milagre não vai vir. Se não derem, as coisas não vão acontecer. Eu acredito no poder da semente, tá? Eu sou uma pessoa que acredita, assim, de forma fortíssima sobre o poder da semente. Eu acredito porque eu faço isso. Só que tem um detalhe. Eu, quando semeio, eu semeio de forma racional e também quando Deus me dirige. Eu vou explicar um pouco para você. A Bíblia nos diz, no verso de número 8 ao verso 10 de 2 Coríntios 9, presta atenção, porque essa palavra aqui vai tirar a dúvida de muita gente, sabe? As pessoas têm muita dúvida, têm muita barreira e algumas já tiveram decepções com isso, tanto que é falado muitas vezes isso, mas eu quero ajudar você a superar isso e a se tornar uma pessoa dirigida por Deus nas suas doações, nas suas sementes, nas suas ofertas, toda vez que você vai ser fiel a Deus. Eu entendo, tá, que pessoas usam de má fé muitas vezes para enganar as pessoas. E eu sei também de outra coisa, de um outro lado. Igrejas têm muitos compromissos. E às vezes não é todo mundo que ajuda. Então às vezes o líder se torna, eu não digo todos, mas alguns se tornam um pouco apelativo. E isso, pressiona as pessoas e não deve ser assim. Eu acredito que o ensino tem que vir, a obra de Deus, claro que precisa, só que você tem que entender que você não tem que se mover porque alguém precisa, você tem que se mover porque Deus colocou essa revelação em você e você vai semear de forma consciente, certo? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, eu vou começar no verso 6 até. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, olha só, Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria, Se você for dar uma coisa para uma pessoa, tá? E depois você ficar,
reclamando daquilo. Se você ficar, eu dei, eu não devia ter dado, não. Então, não faça mais isso. Porque Deus ama quem dá com alegria. Aí você pega e semeia na obra de Deus ou semeia na vida de alguém e de repente você diz assim, puxa, eu acho que eu perdi esse dinheiro. Né? E começa, Deus não vai se agradar disso. Né? Deus não vai se agradar disso, ao contrário, você vai acabar até entristecendo a Ele, porque tudo quem dá a nós é Deus. Eu sei que tem teu trabalho, tem teu suor, tem tua noite de sono. Gente, eu também trabalho muito que nem você, né? E eu sei muitas vezes como que o ser humano pensa. Eu sei como que o ser humano pensa. Então, sempre que a gente der alguma coisa para alguém, a gente tem que dar com alegria. Se não for para dar com alegria, então não dá. É melhor dar com alegria. Né? Por que eu vou dar uma coisa para alguém e depois eu vou ficar falando que eu dei? Né? Não, a semente tem que morrer para ela frutificar, certo? Significa que eu não falo mais sobre isso. Entreguei nas mãos de Deus, eu semeei, eu acredito no poder da semente, Deus vai me honrar, ponto. Certo? Agora, o que acontece? Por que a Bíblia diz aqui? Não contribua nem com tristeza ou por necessidade. Ou seja, não é porque estão te pressionando que você tem que dar. Deus não funciona desse jeito, certo? Deus não funciona desse jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe, se alguém te ensinou assim, está errado. Não é por pressão. Não é por pressão. Tem que haver a revelação dentro de nós. Eu digo, olha só, eu digo no púlpito da igreja. Eu digo no púlpito da igreja. Eu não tenho medo e não vou mudar essa pregação, porque eu aprendi durante os anos exatamente isso. Você não dizima porque alguém está pressionando você. Tá? Você não dizima porque estão dizendo que tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel. Não, você não dizima por causa disso. Você dizima porque existe um princípio na palavra de Deus, certo? E um detalhe, você dizima porque você tem uma revelação daquilo em você. Não, porque dizem que o dízimo é da antiga aliança, então agora eu não preciso dizimar, eu tenho que só contribuir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o dízimo sempre foi, até antes da aliança, o dízimo sempre foi uma questão de fé, uma questão de liberalidade e também uma questão de revelação. Sabe? Eu acredito que o dízimo, ele não é o fim das coisas, o dízimo é o começo de uma contribuição. O dízimo é o começo de uma contribuição. Hoje, eu semeio muito mais do que o meu dízimo. Muito mais do que o meu dízimo. Por quê? Porque eu acredito no poder multiplicador de Deus. Eu acredito. Gente, eu sei de onde eu vim, sabe? Eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei que os meus livros hoje estão em todo o Brasil, estão fora do Brasil. Eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sou muito grato por isso. E eu sei que existe a bênção do dízimo sobre a minha vida e sobre tudo que eu faço, tem o favor de Deus. Mas essa bênção nas minhas mãos veio da semeadura, veio da minha fidelidade a Deus. Eu sei de onde veio, mas isso é uma revelação que eu tenho. Eu não posso querer dizer para você fazer a mesma coisa que eu se você não tem a revelação ainda. E aqui diz assim, no verso 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. E diz no verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. A Bíblia diz que Deus vai abençoar a minha sementeira, ou seja, vai aumentar os meus frutos para que eu possa semear mais. E isso significa que eu vou ser mais abençoado ainda. Eu já falei para vocês, eu já fui ministrado pelo Espírito Santo entrando no elevador do meu prédio. Indo para o meu escritório de manhã, que eu estava meio desacordado. Mas eu sinto, sabe, o Espírito Santo falou comigo. Semeia na vida de 3 pessoas. Eu peguei uma semente, dividi em 3 e mandei para um, mandei para outro e mandei para outro. E ali naquela semana Deus me abençoou poderosamente. Deus me abençoou poderosamente, porque eu acredito no poder da semeadura. Eu acredito no poder da semeadura, eu acredito, eu aposto todas as minhas fichas nisso. Só que não deve ser algo assim, de eu pressionar você, ou de você ser pressionado por qualquer homem, por qualquer mulher aqui dessa terra. Não é assim que funciona. Tem que haver uma revelação dentro de você. Por exemplo, eu estava com algo trancado
há 2 semanas atrás, e assim, não tinha jeito, eu estava orando por aquilo, estava jejuando já para aquilo ser liberado, eu precisava de uma resposta de Deus. Né? E Deus ministrou no meu coração uma semente para mim ofertar. E eu ofertei, peguei aquilo de valor, né, e semeei. Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito no poder que a semente, ela traz respostas. E muitas vezes tem respostas grandes que você precisa, que você tem que usar a sua fé para colocar dentro daquela semente. E foi o que eu fiz. Naquela semana, nos próximos dias, eu tive a resposta que eu estava buscando da parte de Deus. Então eu acredito no poder da semente, eu sou dizimista, eu sou um semeador no reino de Deus, tá? E mesmo com o programa de televisão, agora que nós estamos, eu não deixei de dizimar na igreja, tá? Eu não deixei de pagar o aluguel da igreja, eu não deixei, acima até, né, dos meus compromissos, e eu tenho sido fiel a Deus porque eu acredito no poder da semente. Eu acredito no poder da semente, eu acredito, sabe, na fidelidade a Deus. Eu não estou dizendo, gente, que você vai ficar imune a qualquer coisa, mas existe uma bênção no dízimo e uma bênção na oferta. Agora, você pensa que Deus vai querer que você oferte, que você dizime para você ficar falando? Não. É melhor não dar. Guarda a tua carteira, tá? Fique em paz. Ah, mas eu não posso ir mais na igreja então se eu não ofertar, né, profeta? Quem disse isso para você? Deixa Deus falar com você. Vai chegar o momento disso acontecer. Vai chegar o momento que Deus vai falar com você, de você semear até na vida de uma pessoa. E um detalhe, nós não semeamos apenas dinheiro. Nós podemos semear oportunidade, nós podemos semear uma palavra. E nós podemos semear muitas outras coisas na vida das pessoas. Você pode semear uma cesta básica na vida de alguém que trabalha para você, alguém próximo que você vê com necessidade, você pode semear na vida dessa pessoa. E você vai ter a sua colheita. Agora, vai existir uma bênção especial toda vez que você se coloca como uma coluna na obra de Deus. Sabe, tua empresa é uma coluna na obra. E quando eu digo ser uma coluna, se tornar uma pessoa semeadora daquela obra, semeadora daquilo que você está vendo. Não, meu dinheiro está sendo bem administrado, a palavra de Deus está sendo levada a mais pessoas, o evangelismo está indo à frente, as pessoas que estão administrando são pessoas idôneas, são pessoas de caráter, são pessoas, enfim, certo? Eu e a minha esposa tomamos uma decisão, não recebemos nada da igreja, nós não temos salário da igreja, nós não recebemos salário da igreja. Por quê? Porque nós acreditamos que nós temos que ser coluna no reino, que nós devemos semear no reino, sabe? E Deus levanta também pessoas para serem colunas na minha vida. Então eu acredito no poder de ser uma coluna no reino também. Então aí nós estamos falando de outra forma de contribuição, de você ser uma coluna, ser um parceiro do reino de Deus. Pedro emprestou seu barco para Jesus e Jesus devolveu com uma pesca maravilhosa. Tudo aquilo que você semeia, você está emprestando a Deus para ter a sua colheita sobrenatural. Amém? Então vai haver momentos que Deus vai te revelar uma semente para você destravar algo, uma semente para liberar uma palavra de destino, uma semente para coisas se abrirem na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Mas eu volto a falar, isso é uma revelação de Deus em você, é Deus que vai falar ao teu coração, Deus vai falar com você. Vai chegar o momento que Deus vai falar com você. E daí você vai se mover em fé. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa palavra ao teu espírito, certo? Eu não vou poder ficar hoje aqui para dar direções proféticas, mas às 18 horas nós estaremos reunidos. Eu gostaria que você escrevesse a palavra aí nos comentários. Escreva a palavra, Deus vai me revelar. Escreve aí, Deus vai falar comigo. Amém? Porque às vezes a pessoa tem barreiras. Eu acredito que você não tem que ser convencido pelo homem. Deus tem que te convencer. Deus tem que te revelar. É Deus que vai fazer isso. Tá? Não fique pressionado, fique em paz. Tá? E é como sempre eu digo, se Deus não falar, nada feito. Mas se Deus falar, se mova em fé, porque Ele vai te abençoar. Amém? Bem, 18 horas estaremos juntos aqui e amanhã, às 9 horas da manhã, teremos uma grande reunião na nossa igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, até mais, que Deus te guarde até às 18 horas, se Deus quiser.
Um abraço a todos.